Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual. Aula número 27. Quem é autoridade deve santificar-se. O texto que nós queremos tomar como referência é João, capítulo 17, versículo 19. Jesus, na oração sacerdotal, diz: e a favor deles, os discípulos, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Interessante essa passagem. O Senhor dá o exemplo. Ele se santifica a favor dos discípulos. Para quê? Para que também os discípulos sejam santificados na verdade. O Senhor se santificou. O que quer dizer isto? Ele, Jesus, se privou, deixou de fazer muitas coisas que lhe eram lícitas. E tem mais, as coisas lícitas para ele eram muito mais do que para nós, porque ele era perfeito, não tinha pecado. Mas, apesar disto, ele deixou de fazer muitas coisas que lhe eram lícitas. Tudo isto por amor aos discípulos, por amor a mim, por amor a você. Ele deixou de falar tantas coisas que poderia falar. Ele deixou de agir, de vestir-se, deixou de comer tantas coisas que poderia comer. Enfim, ele deixou de fazer tantas coisas que poderia fazer. Tudo isto num exemplo de santificação e no efeito próprio da santificação. Para quê? Para que nós fôssemos santificados. Como é isto? Vamos ver a razão da santificação de Cristo. Por que ele se privou de tantas coisas quando ele não precisava? A verdade é que o homem tem o seu coração e a sua mente cheios de pecado, corrompidos. A nossa mente e o nosso coração são corrompidos por demais. E isto poderia parecer mal aos olhos do povo se Jesus usasse da liberdade que ele tinha de fazer coisas lícitas. Então tudo aquilo que era ambíguo, tudo aquilo que era de sentido que poderia levar à aparência do mal, ele evitou. Por exemplo, não se vê normalmente Jesus andando em intimidade com mulheres a sós. Não se vê muitas vezes Jesus em atitudes suspeitas, andando a sós ou escondido, sozinho. Coisas desse tipo não acontecia. Ele estava em companhia dos seus discípulos, respeitava as leis, os costumes vigentes, ele não se despia em público, coisas desse tipo. Ele não usava da liberdade que ele tinha, mas ele respeitava todos os costumes. Em resumo, ele se santificava do povo, ele se separou dos costumes do povo para nos deixar um exemplo. Ele se separou para que nós fôssemos separados. Por isto diz que nós também devemos nos santificar. O que quer dizer isto? Devemos aprender a nos privar de muita coisa, coisas essas lícitas, mas devemos nos privar delas, aprendendo a ficar em posição de autoridade, aprendendo a ficar em posição de autoridade. A pessoa que está em posição de autoridade tem uma responsabilidade muito grande, não só perante Deus, mas também perante o público. Na comunhão com os irmãos e com as irmãs, nós devemos guardar a sobriedade. Sobriedade é a ausência de extremos, ausência de radicalismos. Nós devemos guardar a sobriedade, a maneira correta de nos portarmos, sem extremismos, evitando toda a aparência do mal. Aparência essa que possa macular a nossa autoridade espiritual. Nada disto nós devemos fazer. Devemos nos privar de coisas que são lícitas a uma pessoa comum, mas não a uma que representa o próprio Deus como autoridade delegada. Isso é sério. O sinal da autoridade, diz Watchman Nee, é a solidão e a separação dos demais.
Isto por causa do Deus que representamos. Não é uma questão de pecado que está envolvida, mas é uma questão de vulgaridade. O oposto de santificado é o comum. Ser santificado é ser diferente. O que representa a Deus está representando a Deus em cada ação ou cada palavra. Aquele que representa a Deus não pode ser vulgar, não pode ser como os demais. Sim, não pode ser como qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode, mas o que representa a autoridade de Deus não pode. Deve se privar de coisas lícitas para se santificar em prol, em benefício daqueles que são comuns, daqueles que não estão santificados, daqueles que precisam da nossa instrumentalidade para se achegar a Deus. Portanto, não é uma questão de pecado que está envolvida, mas é uma questão de possibilidade de se achegar a Deus mais de perto para bem e melhor representar a Deus. Vamos a uma comparação. O nosso autor cita no seu livro, no capítulo 19, que é o que estamos estudando. Ele cita a comparação entre aves, pardais e águias. Tanto os pardais como as águias são aves, mas os pardais vivem num nível muito baixo, próximo à terra, estão sempre próximos ao solo. As águias não. As águias são os animais, as aves que voam mais alto. As maiores alturas elas atingem, conseguem viver naquelas regiões mais elevadas, onde o ar é mais rarefeito e onde a solidão é muito grande. As águias representam a realeza de Deus, a majestade de Deus. Isso está na Bíblia. Enquanto os pardais representam a simplicidade da terra, o que há de mais comum. Pardais jamais serão águias. Pardais jamais conseguirão subir até as alturas em que vivem as águias. E assim é a comparação. Aqueles que são comuns, que vivem uma vida comum do que é da terra, terreno e para o que é terreno, jamais chegarão à posição de uma águia que está na presença de Deus, que detém autoridade espiritual. O preço da autoridade espiritual é muito alto, é viver em solidão. O pardal vive em meio a todos os outros animais, em meio aos répteis, aos animais que rastejam sobre a terra, aos insetos, aos mamíferos, em meio às demais aves. Os pardais vivem em meio a todos os demais animais, mas as águias vivem em uma grande solidão, no alto dos penhascos e dali para cima, no alto mais próximos da presença de Deus. Lá vivem as águias, lá no alto, e o preço que elas pagam é a solidão. Lá onde vivem as águias, ninguém mais vive. Aquele que representa a autoridade de Deus está acima de tudo mais. Ele está acima das brincadeiras e dos gracejos do cotidiano. E assim nos diz a Bíblia, que aquele que representa a autoridade de Deus deve se privar das brincadeiras, das chocarrices, das pilhérias da vida comum, das gozações, das brincadeiras que acontecem no dia a dia. Tudo isto que não serve para edificação. O servo de Deus que representa a autoridade deve se desligar disso tudo. Não porque estas coisas estão ligadas diretamente com o pecado. Não, essas brincadeiras não são em si pecaminosas, mas aquele que se santifica se separa dessas coisas todas. Esta é a difícil situação daquele que está em posição de autoridade. Ele não é melhor que os demais. É um ser humano, mas ele é membro de um corpo. E assim, ele se iguala aos demais. No entanto, ele não pode se misturar com o que é comum. Isto é santidade. Está no meio do povo, mas não pode fazer parte deste povo. Ele pertence a um povo separado. Ele entende as outras pessoas, mas as outras pessoas não o entendem, porque ele vive em alturas e vê coisas que os demais não veem. Respeite, portanto, meu irmão, quem está em posição de autoridade, porque ele recebeu ordem de Deus para isto. Ele recebeu visão de Deus.
Ele recebeu revelação de Deus para isto, e ele vê coisas que você não vê. Respeite, portanto, aquele que está em posição de autoridade, porque ele voa alto, ele vai longe, ele vai à presença de Deus receber revelação. Ele paga um preço de solidão por ser diferente dos demais. Ele não é melhor, mas ele paga um preço de solidão. Isto nós vemos tipificado no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 10, no julgamento de Nadab e Abiú, quando Arão, sumo sacerdote, pai daqueles dois filhos também sacerdotes, foi impedido de dar vazão ao seu afeto pelos filhos. Isso é terrível, é duro, dói o coração. Arão estava na presença de Deus, atendendo ao seu sacerdócio, quando seus filhos morreram, e ele foi impedido até mesmo de sair do santuário, foi impedido de enterrar os seus filhos, foi impedido de desgrenhar os cabelos e até de chorar pelos filhos. Que coisa tremenda! Isto porque a sua atividade perante Deus estava acima de tudo, acima do afeto aos filhos. Será possível isto? Claro que é possível. O próprio Moisés, no final de Deuteronômio, quando impetrava a bênção sobre as tribos de Israel, ele disse que Arão era aquele que não estimou seus filhos e a sua família acima dos interesses de Deus. Coisa tremenda. Este é o exemplo do sacerdote. Esta é a exigência que Deus faz àquele que detém autoridade. Dos sacerdotes, Deus exige muito, até mesmo os afetos mais legítimos lhes são proibidos. Quanto a Nadab e Abiú, muitos acham que eles estavam embriagados. A verdade, e Deus diz isto em Levítico 10, versículo 9, Deus proibia o sacerdote de beber vinho e bebidas fortes. Isto era permitido aos demais do povo, mas não aos sacerdotes. Os sacerdotes eram proibidos de beber vinho e bebida forte. Repetimos, ao povo era lícito, mas aos sacerdotes era proibido. Era uma questão não de pecado, mas de conveniência. Não convém a um homem de Deus beber bebida alcoólica, porque ele pode se embriagar e estar fora de si quando houver necessidade de dar um testemunho, e assim ele estará envergonhando o Senhor. Eu não digo que beber bebida forte seja questão de pecado, é questão de conveniência. Não convém ao servo de Deus, que representa o próprio Deus, beber bebida alcoólica. Por quê? Porque ele pode cair na situação de Nadab e Abiú e ser condenado pelo Senhor por estar mal representando a autoridade delegada de Deus. O sumo sacerdote estava numa posição da qual era exigido muito mais. Não só deixar de beber bebida, mas muitas outras coisas eram proibidas ao sumo sacerdote, porque ele representava a posição espiritual mais elevada em todo Israel. O exercício da autoridade se baseia no grau de santificação. Você não pode representar a Deus se mantiver uma comunhão muito liberal e frouxa com as pessoas. Quanto mais alta a autoridade, maior é o grau de separação exigido. Que você e eu, que todos nós, desejemos ser separados do mundo. Sim, separados da vida comum, do cotidiano. Embora não separados dos filhos de Deus. Sim, separados das coisas deste mundo para sermos santos ao Senhor. Este é o preço da autoridade. Este é o preço da autoridade que nós devemos pagar se é que queremos agradar a Deus e Deus precisa de nós. Faça isto e Deus será propício a você e lhe delegará parcelas cada vez maiores de autoridade espiritual. Amém.